Então, bom dia oficialmente a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Aline, eu vou estar como moderadora aqui nesse corpo maravilhoso, com a Márcia Orlandim, com todos vocês, que sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, é um curso muito importante, né? Quem já viveu esse momento do curso sobre Café com Cafuné, já participou desses movimentos, sabe que é importante, que traz um valor, né, para as escolas, para os professores, os diretores. E hoje nós vamos aqui aprender mais um pouquinho com a Márcia, nossa querida Márcia, muito conhecida, todo mundo ama. E eu vou iniciar com uma oração e depois eu já passo a palavra para a Márcia, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de conhecer um pouco mais, Senhor, das ferramentas que o Senhor tem trazido para a equipe da MPC. Pai, seja presente conosco, Senhor, nesse momento, trazendo entendimento para cada um, ministrando sobre a vida da Márcia Orlandim, para que ela possa nos ajudar a compreender, a aperfeiçoar cada vez mais essa ferramenta de inserção nas escolas, de alcance de professores, de diretores, de funcionários nas escolas, que possamos, Senhor, ter os nossos ouvidos, o nosso coração aberto para aprender, para compreender, para compartilhar tudo que o Senhor preparou para esta manhã, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Márcia, está Amém. com você. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que tenhamos um tempo bom aqui, né? Todo mundo já tomou café? Todo mundo já ganhou um cafuné hoje? Tenho certeza que de Deus nós ganhamos, porque as misericórdias, a bondade dele estão conosco todos os dias, né? E elas se renovam a cada manhã. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? E falar um pouquinho sobre uma coisa tão singela, tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, tão essencial, que é demonstrar afeto, gentileza, amor, coisas que com certeza Jesus fez aqui enquanto esteve por aqui, e ele pediu para a gente ser imitador dele, né, para a gente fazer igual ele faz. Então a gente precisa também ter esses momentos de afeto, de carinho. Por ser uma coisa tão simples, às vezes a gente até complica, às vezes a gente até coloca assim, né, um peso, mas eu queria te dizer que é leveza que vem junto com esse café com cafuné, né? Ele foi uma estratégia, é uma estratégia de capelania, mas a gente pode usar em qualquer momento. No EDV tem um café com professores que tem uma conotação um pouco diferente, porque nesse café com os professores do EDV é o momento também de apresentar o projeto, de apresentar a MPC, então a coisa fica... é pouco tempo para muita coisa. O café com cafuné, não. Geralmente a gente eh, utiliza ele no trabalho de capelania. E o trabalho de capelania, quem ainda não fez o curso, viu, gente, precisa fazer. O trabalho de capelania, ele é um trabalho, primeiro, que é a longo prazo. Então, a gente permanece na escola. Então, a gente tem muitos momentos para conversar sobre a missão, sobre projetos que serão feitos. E então, ele é um momento que fica assim, para o cafuné mesmo, né? Para o momento, vamos dizer, fofinho, né? Momento de gentileza. Eu já tive muitas experiências lindas com café com cafuné. Eu tenho uma escola que a gente faz capelania já há 9 anos. E lá no comecinho, quando a gente estava ainda caminhando, né, na capelania, nos cafés, nós fizemos um café com cafuné, e eu me lembro assim direitinho, o professor entrando, o professor
todo desconfiado, ele entrando e falou assim: "Queria tanto que o mundo me tratasse como a capelania me trata". Sabe quando aquilo entra no seu coração, assim? Eu olhei assim para ele, um professor meio marrentinho, tal. Eu falei: "É mesmo, professor?" Ele falou: "É, vocês são tão carinhosos com a gente". Eu falei: "Olha, que coisa boa", né. E isso me deu ainda mais, assim, convicção de que as coisas de Deus são coisas simples, são coisas, eh, como é que eu diria a palavra? Até mesmo leves, né, não é nada muito grandioso, mas toca no coração deles, toca no coração dos funcionários. Por que que é uma estratégia de capelania? Porque o público-alvo da capelania, alunos, inclui professores, funcionários, familiares. Então, dentro da capelania, a gente tem esse olhar também para essas pessoas. Essas pessoas são as que mais caminham perto dos alunos, que fazem parte da nossa visão, né? Cada jovem, adolescente, criança. Então, quando a gente trabalha com os professores, trabalha com os funcionários, com a direção, nós estamos também trabalhando com esses alunos, eh, fazendo com que esses professores tenham um momento bom para que, de alguma forma, eles possam também replicar e multiplicar esse momento com seus alunos. Mas eu não queria, sabe, que esse café com cafuné tivesse uma visão, assim, utilitarista, é só para alcançar os alunos. Não, é só para a gente, ter um acesso melhor nas escolas. Isso acontece, mas não deve ser o nosso objetivo, porque o nosso objetivo precisa ser o servir, o amar, o cuidar. É mesmo aquela frase, né, cuidar de quem cuida. Então, essa semana, uma pessoa que está terminando o EAD de liderança me ligou para fazer aquela entrevista, né, e ela me pediu para eu colocar uma frase só em capelania, uma frase não, uma palavra, se eu pudesse colocar uma palavra na capelania, qual palavra que eu ia escolher? Ela me pegou de surpresa, assim, né, nunca tinha me feito essa pergunta, assim, uma palavra. E eu pensei um pouquinho e eu coloquei que seria compaixão, compaixão. Quando você entra numa escola, você precisa ter aquele olhar que Jesus teve quando ele viu aquelas pessoas, né, e ele falou que eram ovelhas sem pastor, né, eram como ovelhas sem pastor, e a palavra de Deus diz que o coração de Jesus se encheu de compaixão. Então, quando eu estou numa escola, meu coração é cheio de compaixão pelos alunos, sejam crianças e adolescentes, que estão aí perdidos, sem sonhos, mas é também compaixão pelos professores, pelos funcionários, pela direção. Eu não sei se você sabe, eu trabalhei muitos anos em escolas. Minha vida profissional, né, antes, de ser obreira de tempo integral da MPC, era em escolas. E eu fui professora, eu fui coordenadora, eu fui diretora, fui um monte de coisa em escola. Estagiária, né, fui tudo. E então eu percebo, assim, como que a escola, daquele momento que eu trabalhava, né, formalmente nelas e hoje, como que piorou, como que ficou mais difícil, sabe, a vida ficou mais difícil. E é claro que aqueles funcionários, aqueles professores que estão ali, eles fazem parte dessa vida, fazem parte dessa sociedade. E aí, eu penso que a gente vive momentos sombrios também nas escolas. E aí eu dei uma pesquisada aqui, né, recente, sobre como anda a saúde mental, física dos nossos professores, porque a gente sabe por senso comum que não está bem. Uma quantidade enorme de professores não conseguem chegar até o final do ano sem uma licença médica. Professores aqui em Belo Horizonte mesmo, já tivemos 2 ou 3 casos de professores que, eh, tiraram sua própria vida, professores deprimidos. Então, se a gente não olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão e não fizer algo por elas, a gente está deixando a obra incompleta. A gente está deixando de ser Jesus
na escola, a gente está deixando de semear esperança nas escolas. Então, eu estava, né, pesquisando aqui, olha, quase 22% dos professores falam que eles estão com a saúde mental ruim ou muito ruim. Gente, isso é muita coisa, é muita coisa, né. Quando você própria fala assim: "A minha saúde mental está muito ruim", é porque está muito ruim mesmo, porque esse é um campo, não é a minha área, mas eu sei que é um campo que a gente vai, Nani que é psicóloga, né, sabe, a gente vai levando: "Não, tá bom, tá bom, tá bom", mas quando você chega a falar: "Está muito ruim", é porque está muito ruim mesmo. Professores que tiveram a saúde mental afetada pela pandemia, 72%. Pensa bem, gente, na pandemia, você vai trabalhar, aí você tem que começar uma estrutura online, que hoje em dia é muito comum para a gente, mas não era comum. As escolas particulares, né, um padrão elevado, já existia mais ou menos, as escolas públicas não. Então o professor teve que se virar em casa com filho, marido, papagaio, morrendo e tendo que dar aula, e aqueles meninos lá do outro lado, quando voltaram, tiveram que, se adequar a um processo de uma estrutura curricular que eles tinham que vencer, e os meninos completamente perdidos. Então é difícil, não é fácil não, né. Os fatores, né, de ansiedade, estresse, depressão, são os distúrbios mais comuns entre eles: ansiedade, estresse, depressão. O cansaço excessivo, dificuldade para dormir, sentimento de tristeza. Cerca de 30 a 40% de professores disseram precisar de um apoio psicológico, emocional. Eh, Enfim, e professores universitários também, porque às vezes a gente fica achando que é só professor, né, de ensino médio, de fundamental. Então, olha, fragilidade das condições físicas do ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês, fazem ó, sábado passado acabou, na hora que eu fui ver acabou. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode levantar a mão e falar, tá bom? Vocês sabem, querem trazer alguma informação sobre isso? Paula, ela escreveu assim: sábado passado, numa oficina que tivemos em uma igreja aqui no encontro com adolescentes, falei exatamente sobre esse olhar de compaixão para com seus amigos não cristãos e usei o mesmo texto. É, mas sabe o que é mais triste? Os cristãos também estão nesse balaio, viu? É todo mundo nesse balaio, né. Então, semeando esperança nas escolas, eu comecei que tá todo mundo: "Ah, meu Deus". Mas é por isso que nós somos necessários, por isso que as portas estão abertas, se estivesse tudo bom e maravilhoso, a gente, né, não seria tão bem-vindo quanto a gente é. Então por isso que lá em Provérbios, o café com cafuné é o que é? Provérbios 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha, gente, isso é um princípio, né? É um princípio bíblico de Deus. As nossas palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. E o café com cafuné nada mais é do que isso. Palavras suaves, palavras de encorajamento, palavras de amor. As experiências que eu tenho, assim, com cafés com cafunés, porque quando eu faço uma capelania itinerante, né, eu levo os livros, eu conto histórias, sempre eu peço para fazer o café com cafuné. São experiências, assim, de professores começarem a chorar, abraçar, nunca me viram, começam a falar os problemas, começam a falar como foi bom, como estava precisando daquela palavra. Aí se você for ver, é uma palavra de 10 minutos, 7 minutos. E que tocou tanto o coração deles. Então, eu acredito que nós precisamos ter esse olhar mesmo para esse café com cafuné, para a gente poder ser esse instrumento de saúde para os ossos, que a gente viu que a situação não está boa, né. Então, quando a gente pensa aí, quais são os objetivos, né, mais específicos, gente, vocês podem perguntar aí, tá bom? Pode, eh
interagir, fica à vontade. Então, quais são os objetivos? Estreitar os laços. Gente, tem alguém que é professor aqui na sala? Não? Levanta a mão, sim. Ó, fui professor minha vida inteira, gente. Trabalhei com professor minha vida inteira. Professor é assim, se ele comprar aquela ideia, ele gasta o salário dele inteiro para poder fazer a ideia ser colocada em prática. Mas se ele não comprar, se ele não gostar, ele vai ludibriar a direção, a supervisão, vai fazer malemar, mas ele boicota, ele não faz. Eu não sei se é assim em todas as funções aí, né, as profissões, mas o Café com Cafuné, ele ajuda a gente a estreitar esses laços. Porque pensa bem, chega uma turma numa escola, começa a fazer coisas incríveis, porque as equipes de capelania da MPC têm certeza que fazem coisas lindas, maravilhosas, são pessoas comprometidas, de graça, não tem nome de ninguém sendo louvado, não tem uma igreja, não tem eu sou, não tem nada, né? E o mundo está tão carente disso, e nós, igreja, estamos com o nome sujo no mercado aí, porque hoje em dia tudo, infelizmente, né, envolve dinheiro, então a glória humana. Aí chega aquele bando de gente. Eu lembro que uma vez lá em Brumadinho, eu vou falar aqui da Ana Cláudia, linda do Espírito Santo. Ela pegou uma sexta-feira da paixão dela, pegou um ônibus, foi lá para fazer a medição de uma estrutura que a gente ia fazer. Aí eu me lembro que o Juquinha, que era o diretor, falou assim: ah, ela veio passar o feriado aqui? Falei, não. Ela veio à noite de ônibus, vem aqui e está indo embora agora. Falei, o quê? Ela veio aqui só para fazer isso? Aí eu me lembro que ele falou assim: vocês da MPC são tudo louco. Eu falei, louco com Jesus. Então, gente, esse É assim, é testemunho, Barcão. Não é Barcão. esse testemunho, esse servir sem aparecer, isso toca o coração das pessoas. Então, imagina, chega essa gente boa, maravilhosa. Gente, tem alguma coisa por trás disso. Não, tem alguma coisa. Quem é esse povo? Então, o Café com Cafuné é uma oportunidade da gente estreitar os laços, da gente mostrar para que a gente está lá, para a gente se apresentar. Num relatório, a NPC está presente em mais de 126 países, e não sei mais do que. Não é esse relatório. É se apresentar de corpo e alma, sabe? Fala, gente, eu faço parte de uma organização, a gente fala, né, o nome e tal, que quer servir as escolas, que quer semear esperança nas escolas. É o momento da gente honrar os professores, numa sociedade em que os professores não são honrados no aspecto salário, né? No aspecto até mesmo de profissão. Eu brinco assim que todo mundo é professor de criança, professor de adolescente, professor, todo mundo é professor, todo mundo dá pitaco, né? Você nunca vê alguém que está fazendo, chegar para o médico, olha, eu achei que essa operação de apêndice do senhor não deveria ter sido feita. Ninguém faz isso, mas professor, todo mundo chega. Ah, mas essa prova, essa coisa, todo talvez até você mesmo já fez isso, né? Quando seus filhos eram alunos. Então é um momento da gente honrar esse professor, é um momento da gente encorajar, da gente dizer o quanto ele é importante, o quanto Deus o ama, sabe? Apresentar um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que vê. Então é um momento da gente reforçar os nossos princípios e valores, de se colocar mesmo à disposição para servir. Sabe aquele cartão de visita? Eu brinco que é o momento Sandra Bullock. Lembra daquela Miss Simpatia? Um filme que a Sandra Bullock fez, Miss Simpatia? É o momento da gente ser simpático, da gente ser agradável. Não é um momento, gente, é também de ator, de tentar ser. Se você não é, não nem vai. É de realmente demonstrar o nosso afeto, o nosso amor, o nosso desejo de servir e o nosso desejo de levar cura para os ossos através de uma palavra suave, uma palavra doce. Alguma questão, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quando você falar isso, você quer dizer que corre o risco da gente fazer o contrário? De não trazer uma palavra doce? É,
Um dia desse uma Fala um pessoa pouco sobre isso. Que tipo de coisa que a gente pode fazer que vai ter o efeito contrário? era aí que nós vamos falar, né, nós vamos falar. Eh, o como fazer agora, né. Eh, se o objetivo é trazer uma palavra suave, rápida, e nós temos pouco tempo, porque, o café com cafuné acontece na hora do recreio. E é muito difícil, gente, a escola mudar a dinâmica dela. Passar um café para 40 minutos, a não ser quando a escola pega, por exemplo, uma reunião pedagógica e te dá um tempo maior, aí tudo bem. Mas essa, não é a regra, né, essa é uma exceção. A regra é a gente usar o momento do recreio para a gente poder fazer tudo isso acontecer. Então a gente tem que ser leve, a gente tem que ser prático e as coisas têm que ter um significado. E tem que ser organizado. A gente não pode ir para um café com cafuné, assim, o que nós vamos fazer? Dá uma palavra que não, tem que ser uma coisa organizada, porque a nossa organização também está sendo vista pelos professores. Aliás, tudo que a gente for fazer, né, eu acho que se a gente leva um planejamento, se a gente leva uma organização, isso é visto. Então começa o quê? No próprio agendamento. A direção, ela tem que estar, certa do que será feito, que será o tempo do recreio. Pode ser que a direção, ela fale assim: "Ah, eu vou estender o recreio 5 minutos, 10 minutos no máximo", porque senão é que as meninas no recreio lá, né, não tem monitor suficiente e tudo. Então, pode ser que ela estenda, mas a maioria das vezes não. Então são 20 minutos que você tem que usar, assim, com muita maestria, né. E a diretora precisa saber do que se trata. E é interessante isso, gente, porque às vezes a diretora também está no olho do furacão, e ela não percebe o quanto é necessário isso. Então, quando você vai agendar, já aconteceu isso também, estou conversando com a diretora: "Não, não, vem só contar a história". Aí eu falo: "Ô diretora, você não acha que os professores também precisam de um momento para eles de". Aí eu vou falando, elas vão ficando até com vergonha. Não, é verdade. Nossa, é mesmo, precisa. Alguns diretores falam: "Não, então eu vou fazer alguma coisinha também para ajudar". Outras, você nem precisa contar, gente, não conte, né. Cada um com o seu cada um. Mas até, os diretores, eles precisam também dessa boa palavra. Então o café com cafuné não é só para professor, é para funcionários da secretaria, da biblioteca, da cozinha. Como é interessante quando a gente depois, né, porque eles não podem estar na hora do recreio com a gente, pessoal da cantina, e depois a gente vai lá e faz para eles, mas não o resto: "Ó, sobrou isso aqui, gente, sobrou esse pedaço de bolo", não. Sempre separa um pedaço de um bolo bonitinho, coisas para elas e fala: "Agora a gente vai fazer o café com cafuné para você". Isso é muito interessante, porque há pessoas dentro da escola que elas são invisíveis, sabe, o pessoal que está limpando, o pessoal que está fazendo o outro serviço. A Elizabeth, ela levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, a paz do Senhor a todos, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcia. O café com cafuné para os professores seria uma surpresa? Por exemplo, eu estou imaginando aqui, tá? Nós entramos, aí eles vão participar, os professores, né? Vão participar ali do momento na hora do intervalo, na hora do recreio. Nós Uhum. entramos antes, montamos tudo e quando eles chegam, é uma surpresa para eles, só a direção está sabendo? Como é que funciona isso? E eu achei sensacional a gente também reservar para o pessoal que vai estar trabalhando na hora do intervalo depois também esse momento especial, né? Sim, É o é café para com todo mundo. cafuné. Essa é a minha Sim. É uma surpresa, é uma surpresa. Nesse momento que a gente está conversando com a direção, a gente pede para ela não avisar que vai ter, mesmo porque está dentro da dinâmica da escola, hora de recreio, bateu, e a gente pede a direção, por isso que é importante esse agendamento, porque tem professor que às vezes fica em sala corrigindo alguma coisa, tem professor que não vai para a sala dos professores. Então é importante que a diretora fale: "Gente, hoje todo mundo lá", mas não fala o que que vai ser. E aí sim, a gente prepara o ambiente, né. E o ambiente, uma mesa bonita, né, põe uma flor, uma coisa assim,
leva, aqui em Belo Horizonte a gente leva broa e pãozinho de queijo, né? Leva uma broa, leva alguma coisinha gostosa, suco. Eu sempre peço para a escola entrar com alguma coisa, por exemplo, com café, com suco, porque isso eles já fazem mesmo, né? E às vezes tem gente que já acostumou a almoçar de manhã ou à tarde, comida mesmo, que a escola serve comida, né? Pelo menos aquelas que eu vou. E tem o biscoitinho pedagógico, né? Então, o biscoitinho pedagógico fica para outro dia, né? É aquele biscoitinho de toda escola, gente, aquele baratinho e tal. Então, é preparar o ambiente, é uma coisa surpresa, né? Colocar um quadrinho, café com cafuné, uma música, né? Às vezes tem alguém que toque uma música. Então, é fazer assim, uma coisa de impacto, sabe? Que a pessoa chega e fala, ué, é muito legal, porque ele chega e fala, ué, gente, que é isso? Aí eu tenho a plaquinha, né, que eu ponho café com cafuné. Gente, olha, né? Que bacana, meu Deus, ai, eu preciso, ai, preciso de um cafuné sim. Às vezes só vai ter massagem. Aí o professor começa, quebra, sabe? Quebra aquela coisa. E a gentileza, eu aprendi isso, a gentileza quebra muito preconceito. Claro que vai ter os marrentos que vão ser marrentos pro resto da vida, gente. Nós estamos falando de uma maneira geral, né? Quebra, porque vê a gente assim e fala, "Ó, olha que bacana." E aí é aquela coisa da apresentação mesmo, né? De dar uma boa palavra, de honrar, isso tudo que eu já falei dos objetivos. Deixar um tempinho que eles vão comendo e ouvindo a gente, porque o tempo passa rápido demais, gente. Assim, 20 minutos faz assim. Então, né, a gente fala, bom dia, café com cafuné. Gente, vocês gostam de café? Aí, cafunézinho é bom. Então, olha só, enquanto vocês vão tomando café, a gente vai fazer um cafuné para a alma de vocês. Então, é aquele momento de fazer uma dinâmica rápida, de contar uma história, sabe, de trazer uma boa palavra. Nós mandamos algumas dicas, algumas dinâmicas, né, Nani? Eu não sei se vai ter depois aí no grupo. É uma coisa que eu gosto de usar muito, muito mesmo, são histórias infantis, histórias de livros, e trazer algum princípio. Uma vez eu fui em Flores da Cunha, lá no Rio Grande do Sul, e lá é a Cidade do Galo. Vou falar rapidamente aqui, Cidade do Galo, eu falei, eu sou atlético, né, gente? Galo na veia, né? Falei, gente, Cidade do Galo, o que que é isso, tal? E aí a cidade tem uma história verídica com um livro que foi escrito, né? Contando que no século passado apareceram dois gatunos, dois mágicos na cidade, colocou todo mundo na praça e falou que iria matar um galo e ressuscitar o galo. Chamou o prefeito, o delegado, cada um segurou de um lado. Mas precisa de muito dinheiro, muito dinheiro. Aí eles deram mais dinheiro. Aí eles passaram a faca no pescoço do galo, né? Ficou aquele galo lá, um pedaço de um lado, um pedaço de outro. E eles falaram, nós vamos buscar o pó mágico lá dentro. E, ó, fugiram, fugiram. E ficou lá aquele pouco, aquele galo assim, né? Então, virou uma vergonha na época lá nos municípios, né? Pessoal que foi ludibriado, que absurdo. Mas o que que eles fizeram? Eles transformaram aquele momento. Só um minutinho, gente. Eles transformaram aquele momento de vergonha em algo muito bom. O que que eles fizeram? Começaram a fazer turismo. Vem cá conhecer a cidade do Galo. Começaram a fazer souvenir, começaram. E aí, na região, Flores da Cunha, hoje é a cidade mais desenvolvida da região e diz que é muito por conta disso. E aí, o que que eu fiz? Contei essa história, mostrei o livro, mandei fazer uns ímãs de geladeira, assim, bonitinho, em forma de galo, e falei, gente, a vida da gente também é assim. Acontecem coisas que nos envergonham, a nossa história, né? Fui falando. Mas Deus pode transformar a nossa história vergonhosa, a nossa história triste, em algo que vai ser o propulsor para uma nova história. Qual é o galo da sua vida? E eu vou falando tal, e entrego aquele galinho. Um dia, ó, tinha passado, sei lá, anos. Encontrei com um professor, ele virou para mim e falou, gente,
Márcia, até hoje eu tenho aquele galo na minha geladeira. E quando a coisa dá ruim, eu penso assim, não, Deus vai transformar isso em algo bom. Entenderam, gente? Olha que coisa mais singela, mais rápida, mas que tocou o coração daquele professor. Então, uma dinâmica rápida, um livro, né, o meu lá, Receita da Felicidade, eu levo umas lanterninhas assim, que é bom, gente, a gente sempre deixar uma lembrancinha, sabe? Algo para. Eu gosto disso, porque depois, quando a pessoa vê, aquilo remete ela àquilo que foi falado. Não é assim com a gente? Você vai num congresso, você vai numa coisa e guarda alguma coisa. Flores da Cunha pegou o limão e fez uma limonada, né? Então, você depois pega aquele marcador de página, aquele cartãozinho, você fala, olha, gente, eu lembrei disso, né? Então, faça uma lembrancinha, faça alguma coisa para deixar para eles, leve alguma mensagem rápida, leve, não se preocupe em fazer dinâmicas muito cheias de coisas, porque o tempo é rápido, mas fala alguma coisa do seu coração, alguma coisa fofa, sabe? Alguma coisa que traz encorajamento. O livro Vestido Azul é um livro infantil também. Uma menininha que ficava abandonada, e tal, um professor deu um vestido azul para ela, e a partir daquele vestido azul ela passou a ser mais bem cuidada, a casa, a cidade. É um livro infantil, muito antigo, que eu também já fiz. Falei, gente, todos nós temos um vestido azul, todos nós temos algo para dar. Qual é o seu vestido azul? Aí eu fiz também marcador de página de vestido azul. E depois, como capelã, eu fico escutando eles falando na hora do recreio, muitos dias depois. Olha, minha filha, usa o seu vestido azul. Sabe como às vezes está acontecendo alguma coisa na sala? Então, a gente pode até achar que não, pela singeleza, pelo tempo que a gente fala, mas eu creio que o Espírito Santo, naquela hora, ele transforma toda aquela singeleza, aquela leveza em algo profundo. Porque Jesus era assim, né, gente? Quando ele ia falar, ele usava as coisas da natureza, ele falava as coisas de uma forma tão simples e falava verdades tão profundas. Então, a gente precisa também entender que o café com cafuné não é só para ficar trazendo cafuné, fazendo comidinha gostosa, lembrancinha, mas é uma oportunidade que a gente tem de falar da parte de Deus ao coração daquela pessoa que talvez está lá adoecida, sem esperança, achando que não dá, né? Eu tenho outro livro que é o Café com Bailalinda. Café com bailarina, sonha bailarina? Já botei a bailarina para comer. Sonha bailarina, que a gente trabalha sonhos. Conta qual é o seu sonho. Vocês não têm noção como os professores começam a levantar a mão e falar de sonhos antigos, falar, gente, eu preciso resgatar isso mesmo. Então, livros, excelente material, dinâmicas que hoje você encontra aí um monte, mas lembrando que tudo isso a gente tem que transformar em rapidamente, né, uma mensagem rápida, porque o nosso tempo é contado. E nós precisamos também ser responsáveis com isso. Escola é por tempos. Então não adianta você falar, não, só mais um pouquinho, você já estragou tudo. Por isso que tem que ser bem preparado, né, bem cuidado. A pessoa que for falar, ela tem que ter uma capacidade de síntese, ela tem que treinar de falar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira agradável, simpática, porque isso vai fazer toda a diferença. Alguém aí perguntou se já aconteceu do professor não gostar, né? Eu li aí. Tive uma experiência recentemente, foi pauleira. Foi um café com cafuné que uma igreja que adotou uma escola estava fazendo, e estava um clima muito ruim na escola, tinha tido um problema lá e tal. E aí o pastor falou, não, vai você falar, porque eu estou com medo, porque o clima estava muito assim. Eu falei, eu vou, né? E aí a igreja se esmerou, fez um café maravilhoso. E um rapazinho da igreja, assim, nos 17 anos, foi tocar, sabe? Aquelas músicas, é preciso. Aí eles cantam juntos, né? Aquela coisa. E esse dia era um dia maior, porque era uma reunião pedagógica, e a diretora
pela situação da escola, deu muito tempo para a gente fazer. E aí, eu falando e tal, né, apresentei, falei da MPC. Como tinha mais tempo, eu falei um pouquinho mais da MPC, de uma organização, blá, 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 tá, 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 né, fui falando. Falei que ela não tinha uma religião específica, tá, tá, tá. Aí um professor. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes a gente fala assim, os professores não querem, os professores não gostam. Tinha 50 professores, um levantou. E eu vi que ele estava assim, vendo meu Instagram, sabe? E aí, gente, com todo respeito à família cristã, né? Tem hora que eu fico assim, você tem que falar algumas verdades também, fofamente, mas você tem que falar. Aí esse professor levantou numa agressividade e falou assim: você está falando aí que não tem religião? Estou vendo aqui que você é batista. E esse negócio aí, país é laico. Você imagina, assim, 50 pessoas assim. Aí eu fico assim, eu tenho a teoria do patinho, né? Patinho, já viu o patinho na lagoa nadando? Que coisa linda. Mas você já viu os pezinhos dele embaixo? Né? Então, nesse momento, eu estava igual o patinho, olhando para ele com toda candura e amor. E por dentro, assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que vontade de dar um tapa nesse homem, mas eu não posso. Eu tenho... E depois que ele falou tudo, por isso que é importante fazer o curso de capelania. Eu falei, agora eu posso responder, professor? Mó classe, gente. Mó elegância. Falei, primeiro, eu não falei que eu não tenho religião. Eu falei que a missão a qual eu sirvo não está ligada a uma religião. E, aliás, o senhor olhou errado. Eu não frequento a igreja batista, eu frequento a igreja presbiteriana. E eu não estou fazendo nada errado, porque a nossa Constituição, lá no artigo 5º, fala que nós somos livres para frequentar o culto, ter a fé que nós quisermos. Então, não estou fazendo nada de errado. Aí, eu acho que o senhor está enganado em relação ao que é o Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu, nem que não pode. O Estado laico é um Estado em que há uma, ele chama isso, uma liberdade religiosa, todos podem, o Estado não intervém, todo mundo tem liberdade de crer naquilo que quiser. Falei, quanto à espiritualidade, eu não sei se o senhor se lembra do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, que fala que a educação integral abrange o emocional, o intelectual, o físico e o espiritual. Então, nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos aqui na escola, trabalhando, querendo trabalhar a questão da espiritualidade do aluno, que tem a ver com o propósito de vida e com a fé, porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é direito dele ter acesso a uma fé. Então, professor, a gente não está fazendo nada de errado. Aí ficou assim, né, aquele silêncio. Aí ele fez umas caras, aí, gente, a carne entrou. Eu falei, sabe o que eu acho engraçado, professor? Porque aqui em Belo Horizonte tinha tido uma semana que um aluno tinha matado um professor dentro de sala. Eu falei, sabe de uma coisa, professor? Eu acho que o senhor não está entendendo. Vocês vêm para a escola com medo de morrer. E esse menino aqui, esse adolescente, saiu da casa dele para tocar para vocês, para abençoar a vida de vocês. Vocês estão vendo essa mesa aqui cheia de coisa gostosa? Mulheres que vocês nem conhecem acordaram 5 da manhã, 6 da manhã para preparar essa mesa para vocês. Sabe por quê, professor? Porque elas amam a vocês. Elas amam Jesus. E elas estão aqui mostrando esse amor. Mas se vocês não quiserem, tudo bem. A gente, Jesus me ensinou para a gente bater o pó, se alguma cidade não quiser a paz, e a gente vai em outra escola. Nós estamos com lista de espera. Aí deu aquele silêncio. Aí uma pessoa levantou e falou, eu sou católica e eu estou amando esse projeto. Aí um outro levantou, eu sou espírita, estou amando esse projeto. Aí eu sou batista e foi... Aí, ou seja, começamos a capelania na escola, entendeu? Então, às vezes, pode acontecer, né? Se Deus te orientar a falar, ok, tudo bem. Mas naquele momento eu vi que esse professor merecia uma resposta, sabe? Ele merecia uma resposta e uma resposta de acordo com aquilo que a escola suporta.
Porque se eu falasse naquele momento assim: olha, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus, você é feio, assim, mal-humorado, porque está faltando Jesus na sua vida, né? Não ia rolar. Então eu tinha que ir para aquilo que ia tocar o coração, né? Alguém falou de advogado. Gente, eu sei nada, eu só sei essas coisinhas da lei que, em relação à capelania. E basta já dar uma paradinha assim, a pessoa fala, opa, né? Porque quando você fala, já viu quando alguém fala assim, nossa, tem um versículo em algum lugar que fala um negócio bacana sobre Jesus, peraí, não dá credibilidade nenhuma, né? Mas quando você fala assim, nossa, em Efésios 3:20 diz aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, você faz essa pessoa sabe tudo de Bíblia, né? Porque você falou um versículo com endereço, aí deu uma credibilidade. E quando a gente vai conversar, se deu ruim, se alguém se levantou, eu sempre acho assim, a palavra branda, né, como a Bíblia fala, né, ela acalma a ira. Então eu falei brandamente, mas eu falei a verdade. E aí, mais uma vez eu digo, né, não eram os professores, era um professor que fez barulho, mas não teve mais argumento, e os outros professores, diante de tanta coisa bonitinha e fofa do café, que estavam ali com o coração aberto, né. Então, às vezes, pode acontecer, mas foi olha, eu devo ter tido já, sei lá, uns 200 cafés na minha vida, foi a única vez que um professor levantou. Pode até ser que uns fica com a cara, assim, meio fechada e tudo, mas não tem coragem, né. E aí, gente, é importante isso na hora do café com cafuné, de você pensar assim, analisar o seu público. Eu faço isso, eu chego um pouquinho antes. A capelania é bom, porque se você está fazendo a capelania já há um tempo, você já conhece. Mas no meu caso que eu chego, então eu cheguei. Aí a diretora lá na entrada está rezando o Pai Nosso. Fala, opa, essa escola é uma escola que a gente pode falar mais aberto, né? Ou então eu chego na escola, a diretora já fala, "Ih, que tem que tomar muito cuidado, o pessoal aqui é muito." Aí eu dou uma maneirada na forma que eu falo. Então a gente tem que ter, assim, essa sabedoria, esse discernimento de analisar o seu público. Você vê que tá todo mundo com aquela carinha assim, ai meu Deus, aí você fala. O pessoal fechou um pouco a cara, tá assim? Você dá uma maneirada, porque a gente não quer fechar as portas com esse café. E nem deixar no coração deles, assim, de quem está com o coração fechado, que a gente está ali para barganhar o coração deles, para a gente, né, entrar e tal. Então, isso é importante durante o café. A questão do tempo, ficar bem atento ao tempo, não terminar depois. É, a rapidez e a leveza, né, a simpatia de todo mundo que está lá, né, ninguém de cara fechado. A gente está semeando esperança nas escolas, a gente está levando vida. Eu já fui, às vezes, em alguns lugares que as pessoas estão fazendo um evento, né, da própria NPC, que tem gente com a cara assim. Ah, gente, nós estamos semeando esperança, a gente tem que estar com uma cara, né, de esperança e tal. Então isso é importante. A gente ter esses conhecimentos, né, porque se a gente precisar usá-los com amor, a gente vai usar. E a gente entender que talvez aquele seja, assim, o único momento que vai ter para uma pessoa ouvir e ter sua vida transformada, né. Eu poderia ficar aqui, olha, muito tempo falando com vocês, assim, de quantas coisas, quantas pessoas, depois até elas vão me seguindo, porque o meu livro tem lá o meu contato, me falam: "Nossa, aquele dia eu estava, assim, arrasado, foi como sei lá, um bálsamo na minha vida, como foi bom." E então a gente não sabe, o semeador saiu a semear, a gente vai semeando semente de boas palavras, palavras de encorajamento, palavras de amor, de compaixão, e a gente não sabe onde que vai cair essa semente. Eu sei que isso abre portas mais para frente para um professor falar: "Não, eu te dou 15 minutos da minha aula, pode entrar para fazer o projeto", sabe. Cria um vínculo, um laço de afeto que faz com que o professor abra as portas. Eu já ouvi professor, isso foi verdade. Na hora do café com cafuné, ele todo marrento, ele veio falar que escola não marrento comigo, marrento com a vida. "Escola não tem jeito não,
escola, esses meninos, pá. Aí eu cheguei para ele no final, na hora que a gente estava comendo, eu falei, ô professor, mas pensa bem, se cada um, né, pingar um pouquinho de esperança, de afeto, de amor, olha, as coisas podem melhorar e tal. E começamos a conversar. E aí acabou o café, tal, ele estava com os alunos dele lá na sala, Fundamental 1, Fundamental 2, acho que 7º, 8º ano. Ele me chamou. "Ô, vem cá", me chamou. "Você pode falar aquelas coisas bonitas para os meus alunos também? Olha que legal". Falei: "Claro". Aí eu entrei e fiz um relâmpago, né, um café relâmpago surpresa para os alunos. Mas olha como que o coração dele, isso que a Bíblia fala a verdade, né, cura, faz alguma coisa lá dentro da alma. E aí ele abriu as portas, assim como outros abriram as portas, falou: "Não, esse projeto é maravilhoso, fala mais sobre ele". "Não, nós vamos voltar outro dia para falar sobre o projeto, porque o café com cafuné é cafuné". Alguém perguntou aí, Tem um umas perguntas aqui, posso ler para você? o espaço que faz um ou outro, né, e o Outras aqui também, tem uma do Antônio antes dessa, que fala, o que é feito se é feito café com cafuné é feito mais de uma vez por escola, tipo uma vez por ano ou semestre? Essa é uma pergunta. Uhum, E aí tem aqui são essas. E tem aqui alguns comentários, né, que foram feitos sobre uhum, muitas pessoas não entendem que o Estado é laico e usam isso como argumento erroneamente, por isso. isso é pra gente saber entender essas partes da lei, foi essa aula. A Josi falou assim, talvez foi isso que faltou na nossa experiência aqui em Vitória, faltou uma pessoa para dar uma resposta com autoridade e amor. E a situação acabou sendo um balde de água fria para a equipe. E Uhum. aqui, a Nani, é importante preparar a equipe, ensinar o propósito, orientar sobre essa atitude correta com os professores, de simpatia e estar atentos ao programa. Uhum, isso. A questão aí do tempo, eu acho que tudo demais, gente, cansa, né, perde a se todo dia você tem um café com cafuné, vira um negócio assim, então, eu acho que o menos é mais aí no caso, né. Você pode fazer outras ações com os professores, mas, o café com cafuné, talvez no início do ano, né, dando sejam bem-vindos ao ano, algum evento especial da escola, semana dos professores, usar alguma data comemorativa, né. Eu fiz muito no Setembro Amarelo, porque a gente fala muito a respeito disso, né, das doenças da alma no Setembro Amarelo, então a gente vai levando uma boa palavra. Então, eu acho que muito também não é legal, né. 3 por ano, acho que tá bom, ou 2 no semestre, 2 no outro, aí depende, pode ser que a escola eu fui chamada para ir numa escola que um professor super querido, tinha suicidado, 26 anos eu acho de idade, e a escola estava arrasada, arrasada. E aí nós fomos lá fazer um café relâmpago, né, café com cafuné relâmpago, né, para poder trazer um alento, um carinho para aqueles professores. Recentemente, a escola que eu faço capelania, um professor queridíssimo, companheiro de capelania há 9 anos, ele abria a sala dele, assim, ele falava com todo mundo da capelania. E ele faleceu, teve um ataque cardíaco. E a escola aí nós fomos ao velório, gente, capelania é isso, a gente está presente na hora da dor também, né. Aí fomos ao velório e lá a direção da escola estava toda lá falando: "Márcia, por favor, faz alguma coisa por nós estamos arrasados, tal". E aí nós fizemos, né, um café com cafuné junto com os alunos, um abraço vale ouro, demos um bombonzinho ouro branco, e o Erno foi lá cantar e tal, então nós fizemos um café com cafuné extensivo aos alunos, fizemos uma coisa diferente, porque a o momento precisava, né, de um aconchego. Então talvez a ideia do café com cafuné, na hora do recreio, ela pode ser estendida para algumas outras ações, dependendo da necessidade da escola, né, principalmente um luto, uma coisa desse jeito. Mas sempre para trazer um alento, um momento bom, e nunca uma coisa mais fúnebre ainda. Então esses 2 momentos foram momentos
e que Deus falou muito mesmo, porque a gente estava com assim, as portas escancaradas para dar uma boa palavra de consolo, e não há consolo sem o Espírito Santo Consolador, né, gente? É um momento da gente falar. Então, não sei se eu respondi aí, mas eu acho que é mais ou menos desse jeito, né? Teve mais alguma Ela fez a Tatiana, ela fez um comentário. A equipe aqui em Vila Velha ofereceu mão de obra nos projetos que a escola precisa desenvolver. Achei bacana a estratégia. E o Antônio colocou assim: seria possível mandar no grupo depois os artigos da lei que a Márcia citou, por favor? Uhum. Tá, pode. Agora, ô Toninho, você pode fazer o curso básico de capelania na UniNPC, tão próxima que nem parece ser a distância. Lá você vai ter todo esse conhecimento. Mas como eu te amo, né, Toninho? Eu vou colocar lá, tá bom? Pode deixar. Gente, mas eu tô brincando aqui, mas é essencial você fazer o curso. Mesmo que seja o básico. O básico te dá uma uma preparação legal para você estar na escola, né. Então, não sei se você já fez o curso ou não fez e está na escola, não pode, não pode, tem que se preparar. A escola é um campo missionário, é hostil, não falando contra das pessoas, porque a nossa luta não é contra diretor ou professor, né, é contra principado e potestades. Então a gente precisa ter estratégias, a gente precisa ser simples como a pomba e prudente como a serpente, e isso tudo o conhecimento vai nos ajudar a desenvolver, tá bom? Então olha, o que que é preciso para realizar? O café, bolos, né, os quitutes, recursos. Geralmente, quando é um café com cafuné, eu procuro pessoas que amam a missão e querem participar de alguma coisa. Então, aqui a gente tem uma MPC-BH, graças a Deus, atuante, forte agora. Então, a gente às vezes junta todo mundo. Esse café especial que eu falei que o professor faleceu, nós somos acho que 13 ou 14 capelães de outras escolas. Eu convidei para todos estarem ali e todos saindo dando abraço, entregando, o bombonzinho. Então, isso é importante também, né, a gente, ter esse recurso de outros capelães para ajudar no momento assim. Então, às vezes, a pessoa não pode ir: "Ah, mas eu posso doar um bolo, posso fazer um pão de queijo, eu posso ofertar um dinheiro para comprar alguma coisa". Então é legal você ter esse grupo de pessoas, parceiros, né, financeiros, para eventos especiais. O que é importante? Após o evento, manda uma fotinha do evento. Se a pessoa deu um refrigerante, gente, querida, você estava lá conosco, olha aí nosso café com cafuné. No outro café, com certeza essa pessoa vai querer participar também. Então, os recursos a gente busca dessa maneira, né? Geralmente eu já vou para as pessoas que eu conheço. Ah, a Edi aqui da minha igreja faz uma broa de fubá maravilhosa. Eu ligo para ela, Edi, dia tal. Não é de um dia para o outro também, não, né, gente? Que as pessoas precisam se organizar. Por isso que o planejamento do café, apesar de ser um tempo tão curto, tão rápido, tão simples, a Nani gosta, né? Planejamento precisa existir. Onde a gente vai conseguir recursos? Quem quem que vai nos ajudar nisso? Quem vai dar a palavra? Qual vai ser o tema? O que que a gente vai, fazer de diferente, de lembrancinha? Aqui na MPC-PH nós temos a Flaviane, que ela é dona de uma coisa de eventos. Nossos cafés agora estão parecendo, assim, casamento, porque ela leva tudo que ela tem, assim, ela chega antes e ela monta. Até eu, na hora que eu entrei, assim, no primeiro que ela montou, eu falei: "Meu Deus, o que que é isso, né?". Glória a Deus. Ela faz eventos e ela estava com o coração aberto para isso. A questão de busca de recursos, eu estou falando aqui a mais, né, do que café com cafuné, mas a busca de recursos, gente, nós precisamos também ser estratégicos. Eu vou lá chamar alguém para cantar, alguém que igual eu, que não toca nem galinha do quintal, não. Eu vou chamar alguém que já tem, essa habilidade, né. Então esses recursos, como fazer, é interessante, né, você já está com eles e importantíssimo, depois mostrar o que que foi feito, para que realmente ela veja para onde foi o recurso dela. Os materiais para reflexão,
terrível chegar lá na hora, gente, cadê o cartãozinho? Alguém tem caneta? Não, leve tudo. Para isso, você tem que saber qual vai ser a dinâmica, o que que você vai fazer. O mais simples que seja, deve ter alguma coisa que você vai precisar. Então, a gente precisa fazer as coisas com excelência, porque nós não estamos fazendo para professor, nós estamos fazendo para Jesus. Equipe de voluntários, acolhedores e discretos, saiba quem você está levando. E isso já aconteceu, porque eu tive que falar com a irmãzinha, aqui não pode. Ela começou a orar em voz alta, amarrando demônio, né? E tive que chamar no cantinho e falar, ô querida, aqui a gente não pode, nesse momento, pode fazer isso, não, fala baixinho, ó. Vai orando baixinho, mas não, né? Então você tem que. Eu estou falando esses casos extremos, gente, mas que existe, né? Você leva uma pessoa e lá só porque ela quer saber como é que é, você vai, mas ó, fica caladinha, fica só, né? Isso é sério, porque uma pessoa com todo amor, com toda bondade, por falta de conhecimento, ela pode fazer alguma coisa que não é legal. O tempo, né? Curto e organizado, então ter os tempos. Eles já vão chegar. Gente, fiquem à vontade para comer. Hoje é um dia especial para vocês. E aí, naturalmente, eles vão sentando e vão te ouvir. Porque às vezes você falar e depois deixar para eles comer, o sinal bate, eles saem sem comer. Aí complica, né? E o coração disponível, porque a gente não sabe o que o Senhor vai fazer, né? Pessoas podem ser tocadas ali, ou dependendo da escola. Já aconteceu em muitas escolas. Gente, eu posso fazer uma oração por vocês? Eu perguntei para a diretora antes. Não, aqui a gente ora, pode. Sempre a diretora, gente, é um canal bacana da gente perguntar o que que a gente pode, o que que a gente não pode, né? Até que ponto a gente pode ir. E aí é correr para o abraço, né? É saber que Deus vai transformar aqueles minutos ali que você está ali em algo que vai tocar o coração e vai deixar no coração dela alguma mensagem, né? O bom perfume de Cristo vai permanecer ali na hora que a gente for embora. Então, café com cafuné é para a gente perfumar a escola, com cheirinho de café e com o carinho do cafuné. Ó, até que deu certo. É isso, não sei se eu fui clara, se foi legal aí, mas eu espero que vocês tenham entendido a proposta, né? Só um comentário adicional que a Nani colocou aqui. O café também é uma oportunidade de acionar os talentos da nossa equipe. Gente que é boa em decorar mesa, fazer lembrancinhas. É bom caprichar, eles se sentem muito amados. E pedir para a equipe depois interagir com os professores durante o lanche, não ficar isoladas. Uhum. Dá um abraço, né? Uhum. Eu já chego falando assim, gente, eu fui professora, mas quando eu era criança, e é verdade, o meu sonho era entrar na sala dos professores, porque eles saíam de lá tão felizes, eu falava, o que será que acontece na sala dos professores que deixa eles tão alegres? Aí eles já começam a rir. Falar, eu acho que eu virei professora para ir só para entrar na sala dos professores. E hoje estou aqui, olha, dentro da sala dos professores. Aí eles já dá aquela quebradinha. Então, começa falando algo, sabe, para aliviar. A vida já está tão cheia de problemas, né, de questões sérias. Fala umas coisas leves, engraçadinhas e bonitinhas. Muito bem, o Antônio Oscar está querendo o link para a inscrição do curso. Vamos colocar lá no nosso Colocou já aqui. E colocou. Então, tá bom, vamos fazer, gente, vamos estudar. Inclusive da cantina. Quando a gente cantina, por exemplo, é levando, igual você falou, né? O que sobrou ali, que sobrar, né? Alguma coisa que a gente fez com os alunos ou com os professores, mas eu acho muito interessante, fiquei muito feliz de poder conhecer isso, né? E entender dessa forma, que é separado, né? Se não der para fazer com os professores e com a parte ali, né, da cozinha e do pessoal da limpeza, a gente faz os professores e depois a gente marca, né, com a direção exclusivo para o pessoal da cantina e os demais, para que não fique isso, né, eles sem participar. Mesmo que a gente tenha que fazer 3, 4 eventos, né, mas a gente ter essa atenção para todo mundo, né, todos eles têm que receber essa palavra.
Isso é importante. Aquilo que eu falei, muitas vezes essas pessoas são deixadas muito de lado, a gente não olha. E quando você faz para elas, assim, não é a sobra, geralmente, por exemplo, a gente vai lá na cozinha, então, porque é difícil elas pararem, né? Mas a gente leva as vasilhinhas bonitinhas, com forrinho, sabe? Monta ali, fala: olha, vocês não puderam participar, porque a gente sabe que vocês estão agora eh, na aula, né? Olhando os meninos, mas a gente fez questão de vir aqui. Pessoal da secretaria, né? Lá que está trabalhando, então é importante a gente ter esse olhar. Alguém mais? Muito bom. Excelente. Que bom que vocês gostaram, graças a Deus. Marcos, acho que a Márcia queria falar, né? Veremos. Minha senhora. Mas você vai falar? Tá bom. Pode falar, Vendo? estou ouvindo. Eu queria mais informação na questão de fazer capelania, se eu conseguiria fazer a capelania online, né? Que eu sou do Espírito Santo e eu estou aqui em Minas. Uhum. Você está em qual lugar de Minas? Eu estou em Mendes Pimentel, perto de Valadares. Uhum. Ô, Márcia, depois entra em contato comigo. Quem sabe a gente abre um NPC em Mendes Pimentel, hein? Depois a gente conversa. Em relação à capelania, o Toninho colocou o link lá no grupo. Grupo que a gente está lá do Café com Cafuné. Então, muito obrigada, pessoal, pela participação. Foi, acho que, um conteúdo extremamente rico, importante para todos nós. E eu vou finalizar fazendo uma oração, tá bom? Vamos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo tão precioso de ensinamento que o Senhor trouxe nesta manhã. Senhor, abençoa a vida da Márcia Landim, para que ela continue sendo luz e trazendo, meu Deus, essas palavras tão doces e ensinamentos tão importantes para esse grupo da NPC. Senhor, assim como ela leu em Provérbios 16, que as palavras suaves são como favos de mel e doçura para a alma e saúde para o corpo, nos ajuda, Senhor, a ter essas palavras suaves ao adentrar nas escolas, ao preparar o café com cafuné, que nós possamos, Senhor, levar esperança, levar uma palavra de amor, uma palavra de esperança para os professores, os diretores, os funcionários das escolas, que seja um momento, Senhor, de interação e de trazer uma direção para a vida deles também, através da sua palavra, Senhor. Nós sabemos que sozinhos nós não fazemos nada, mas nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos, a sermos diligentes no planejamento, a sabermos trazer essas palavras em todos os momentos que estivermos nesse café com cafuné. Que cada um da equipe, Senhor, seja levantado na sua função, usando os seus dons em favor do reino, que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. E tenhamos um final de semana abençoado, que cada um, Senhor, possa usar essas palavras suaves, não somente nos cafés com cafunés, mas também no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, com todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, muito obrigada, Nani. Obrigada, Josi. Obrigada aí por coordenar as salas. Gente, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Tá? Beijo. Beijo.